Oi, gente! Começando aqui com aquela modalidade remota que eu tinha falado para vocês. Na semana passada eu entrevistei todas vocês, cada uma de vocês recebeu uma ligação minha. Nesse contato telefônico eu tinha falado que nós íamos começar a gravar as videoaulas. Eu deixei aberto para vocês me passarem quais eram os temas que vocês queriam, que eu gravasse. E a maioria das alunas pediu para eu continuar com as atividades da onde a gente parou, as alunas iniciantes. E algumas alunas pediram para eu ensinar a fazer concerto, porque falaram que não tem como ganhar dinheiro, não tem como trabalhar por causa da pandemia. Então nesse vídeo eu vou passar duas atividades para vocês, que é a costura inglesa e a costura francesa para as alunas iniciantes, que é a primeira atividade que vocês já fariam depois daqueles exercícios que eu passei no papel, na máquina de costura, vocês costurando na folha de papel sem linha. Bom, gente, começando aqui a nossa atividade. Para a gente fazer a costura inglesa e a costura francesa, nós vamos precisar de 8 pedaços de tecido com aproximadamente 18 por 10. Esses aqui eles ficaram um pouquinho menores, mas vocês cortem retângulos de 18 por 10, aproximadamente. Lembrando que 18 centímetros vai ser na direção do fio reto. Todo mundo lembra? A primeira aula de costura eu ensinei o que é o fio reto. Quem tiver dúvida, manda para mim no grupo que eu respondo. Para fazer a costura inglesa, nós vamos precisar de 2 pedaços de tecido, que nós vamos fazer uma marcação com 2 centímetros. Nós vamos medir aqui, a partir da borda do tecido, 2 centímetros. E eu vou fazer uma marca. Muito bem. Vou fazer isso nos 2 tecidos. E vou fazer uma linha. Nesse caso aqui eu estou usando giz, mas você pode usar um lápis 6B. Você não pode forçar muito o risco no tecido, senão depois ele não sai. É só o suficiente para fazer uma linha que você consiga enxergar. Vou fazer isso aqui no outro tecido. Faço a marcação. Então eu tenho os 2 tecidos marcados com 2 centímetros de distância da borda cada um. Então eu vou pegar 2 tecidos marcados, 2 tecidos sem a marca. E vou unir um com marca e outro sem marca, com alfinete. Dessa forma. Esse tecido não tem a marcação, esse tem a marcação. Coloco um por cima do outro, prendo o alfinete. Se você tiver dificuldade, você pode prender o alfinete na marcação inteira. É importante, nesse caso aqui, nós não vamos usar o alfinete desse jeito, de comprido. Nós vamos colocar ele assim, de atravessado. Já já vocês vão entender por quê. Então aqui os 2 pedaços de tecido já com alfinete e agora a gente vai para a máquina passar a costura. Não lembro se eu ensinei vocês a passar a linha na máquina, mas aqui nas máquinas do Amor Exigente a gente tem esse modelo Facilita, só que todas as máquinas elas têm mais ou menos o mesmo procedimento para você, a gente fala enfiar, para você enfiar a linha nelas. Então nós vamos começar aqui nesse primeiro guia-fio. Depois nós passamos pelo segundo guia-fio, aí aqui tem uma marquinha, desce, sobe, aqui ó, eu vou descer, vou fazer a linha entrar aqui no tensor da linha da agulha. O tensor, toda máquina ele tem essa parte, é sempre uma peça que fica numerada de 0 a 9, é o tensor da linha da agulha. Quando você passar a linha pelo tensor, você sempre passa com o pezinho da máquina levantado. Quando você passar por aqui, você abaixa o pezinho da máquina e puxa a linha, ó. Ela tem que estar pesada.
Se você abaixar e você puxar a linha e ela correr solta, igual está acontecendo aqui, significa que aqui você não passou certo. Então você tira e passa de novo, ok? Depois eu passo aqui no estica-fio, vou descer. Nesse outro guia-fio aqui, ó, eu dou 1, 2 voltas. No último guia-fio em cima da agulha. E por último, vou passar no olho da agulha. Muito bem. Agora a linha da bobina. Você vai abrir a chapa da bobina, você vai colocar a sua bobina desenrolando no sentido anti-horário, tá? Tem que formar como se fosse uma letrinha P. Você vai colocar ela aqui, com seu indicador direito você vai segurar e você vai fazer a linha entrar no primeiro rasgo e sair no segundo rasgo da sua caixa de bobina. Isso para as máquinas que tem a caixa de bobina horizontal, igual essa daqui. Para as máquinas que tem a caixa de bobina vertical, que é a maioria das máquinas antigas, é outro procedimento, que aí depois eu faço um outro vídeo mostrando como é. Passei a linha na bobina, vou descer a agulha, segurando a linha esticada e vou puxar a agulha novamente. Lembrando que para descer e subir a agulha, tem que girar o volante da máquina aqui, para você conseguir movimentar aqui, certo? Então a máquina pronta já para trabalhar, nós podemos começar a nossa costura. Vou passar as duas linhas para trás e para a direita. Vou começar aqui com o primeiro retalho de tecido. Se vocês observarem, no pé calcador, ele tem uma marcação bem aqui no centro, ó. Não sei se está conseguindo ver, se está dando para vocês verem. Essa marcação é um guia. A agulha, quando ela está centralizada na máquina, ela sobe e desce exatamente atrás dessa linha. Então, aquela linha que nós fizemos no tecido, nós temos que manter ela rente a essa marcação do pezinho, para que a costura saia exatamente onde a gente quer. Certo? Então eu vou começar aqui. Eu nunca coloco o meu tecido muito na beira aqui, da onde a agulha desce. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Eu nunca coloco o tecido muito assim na beirinha, porque a linha vai engruvinhar aqui no começo. Eu sempre coloco ele mais para cima, mais ou menos 1 centímetro, porque aí dessa forma a linha não vai engruvinhar aqui. E eu vou dar o meu retrocesso, vou costurar para frente um pouquinho, costuro para trás. E aí, quando eu for costurar para frente novamente, eu vou segurar essas duas linhas aqui que nós deixamos quando passamos na máquina, já ensinei vocês, vou segurar elas esticadas para trás, para ajudar a máquina no começo, só para a linha não embolar aqui, ok? E aí eu vou continuar costurando. E agora vocês vão ver por que se coloca o alfinete de atravessado na linha da costura do tecido, porque dessa forma a máquina passa por cima dele sem quebrar a agulha. E eu venho até o final, chegando aqui eu dou retrocesso de novo, já aproveito, já coloco a segunda peça de tecido. Retrocesso. Então fica assim. Muito bem. Fiz a costura, vou tirar os alfinetes. Não precisamos mais dos alfinetes. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma linha a 1 centímetro. Novamente eu venho ou com a régua ou com a fita, marcando 1 centímetro, tanto faz, você usa a que você tiver mais facilidade. Aqui, ó. E eu vou passar com giz ou com lápis ou com a caneta apagável, que é aquela caneta fantasminha, que você passa o ferro e ela apaga. Aqui, ó. Vou dividir os dois tecidos. Dessa forma. Fiz a marcação bem no meio.
E agora eu vou recortar nessa marcação. Lembrando que assim, quando eu for cortar, é só o tecido de cima. O tecido de baixo eu não vou cortar. Eu vou colocar a tesoura aqui e vou recortar seguindo a linha. Viu? Só o tecido de cima foi cortado, o de baixo continua com 2 centímetros. Um deles você corta de fora a fora, o outro você vai recortar e vai deixar um espaço no final sem cortar. Ele vai ficar tipo um degrauzinho. Você vem faltando mais ou menos uns 2 dedos para acabar e aí você corta para fora. Ele vai ficar assim. E aí você deixa essa linha aqui, que você sabe a próxima vez que você for fazer, que tem essa linha que ela vai te ajudar. E esse aqui você não mexe mais. Nós vamos trabalhar agora nesse aqui que nós cortamos de fora a fora. Nós vamos abrir. Se você tiver dificuldade, você pode passar. Eu recomendo que passe, quem tem mais dificuldade. E nós vamos dobrar. Ó, lembrando aqui o que eu fiz. Ele estava nessa posição. Eu abri. Então nós vamos dobrar uma vez, 2 vezes. De novo. Ele está aberto, ele vai estar passadinho, bonitinho. Você vai dobrar a parte maior por cima da parte menor. Uma vez, 2 vezes. Então aqui já passei o tecido. Nós vamos colocar alfinete. Agora nós vamos colocar o alfinete de comprido, só que a forma de você costurar é diferente da anterior. Nós vamos tirar o alfinete antes da agulha encostar nele, ok? Coloco o alfinete, vai ficar desse jeito. Aqui você tem verso e frente. E agora nós vamos para a máquina. Então, vamos passar a costura aqui. Essa costura, ela tem que ser rente a essa dobrinha. Mais ou menos aqui onde eu coloquei o alfinete, ok? Eu não vou passar a costura muito para dentro, nem muito para fora, a ponto de que a agulha às vezes escorregue e não pegue nessa dobra de tecido que tem aqui. Vocês vão ver aqui. Desço o pé calcador, desço a agulha estando dentro do tecido, eu já posso tirar o alfinete, porque a agulha já está segurando o tecido dobrado do jeito que eu quero. Vou começar, dou retrocesso, isso. Se você sentir que a máquina está querendo começar a mastigar o tecido, essas 2 pernas de linha que a gente deixa para trás, quando a gente passa a linha da agulha e da bobina, nós vamos puxar aqui, ó, mantendo o tecido esticado, para que a máquina não mastigue o tecido. Só o suficiente para a máquina conseguir puxar o tecido sozinho. E aí nós vamos costurar. Quando chegar perto do alfinete a gente para, puxa o alfinete e continua. Chegou perto do outro alfinete, para, puxa e continua. Você não vai até o final do tecido, você deixa mais ou menos uns 2 dedos sem fazer. Vocês já vão ver por quê. Sempre dou retrocesso no início e no final de toda a costura e vai ficar assim. Muito bem, terminamos aqui a nossa costura inglesa. Nós vamos agora cortar o excesso de linha, porque toda costureira que se preza não entrega peça cheia de linha para o freguês. Limpamos aqui. E nós temos o passo 1 e o passo 2. Esse passo 2, eu pedi para vocês não costurarem até o final, deixar mais ou menos uns 2 dedos, justamente para você poder desdobrar aqui e lembrar como é feito. Se você desdobra, ó, você vai ver que são iguais as 2 partes, para você deixar guardado. Muito bem, nós vamos fazer agora um outro tipo de acabamento, que é a costura francesa. Ela é um pouco parecida com a anterior, que é a costura inglesa, só que a forma de executar é outra. E para isso nós já preparamos aqui os nossos 4 pedacinhos de tecido, novamente com aproximadamente 18 por 10. Cortamos todas as sobras de tecido em volta e nós já vamos para a máquina.
Então já estamos aqui na máquina fazendo a costura. Uma coisa que é importante, nós vamos passar a costura agora na borda do tecido usando um pé de máquina. Um pé de máquina, ele significa que você vai manter a borda do tecido rente a essa lateralzinha aqui do pé calcador. Eu não vou deixar, por exemplo, o tecido escorregar para a esquerda, nem escorregar para a direita. Ele vai ter que ficar sempre nessa posição, então ele vai correr assim. Se você começar a fazer isso aqui, ou isso aqui, tá errado. Desmancha e continua da parte onde você tinha feito certinho, ok? Lembrando de sempre fazer o retrocesso no início e no final. Muito bem, já estamos aqui com as nossas tecidinhas costuradas e nós vamos refilar a borda do tecido. Refilar nada mais é do que você aparar um excesso de tecido que tem do lado de uma costura, para ficar desse jeito. Você vai deixar mais ou menos com uns 2 ou 3 milímetros de distância a borda do tecido para a costura, porque depois nós vamos virar dessa forma e vamos passar uma costura aqui. Tem muita gente que conhece esse acabamento como costura embutida. Eu já ouvi muito falar disso também, costura embutida, e a costura inglesa tem muita gente que chama de costura batida. Mas o termo correto é costura inglesa e costura francesa. Então nós vamos refilar os dois. Um deles você corta de fora a fora, o outro você vai cortar e vai deixar um degrau no final, um espaço sem cortar. Para você saber que antes de você fazer essa etapa, você tem que costurar usando um pé de máquina de largura. Agora você passa, primeiro ele abertinho assim, e depois ele dobrado assim. Então, só para você ver como que é. Ele está aberto, você passa ele aberto, dobra assim e passa novamente com ele fechado. Então eu vou passar e já vou para a máquina mostrar para vocês como é que faz. Então já estamos aqui na máquina. Novamente, nós vamos passar a costura seguindo um pé de máquina. Eu não posso deixar o tecido correr para a esquerda, nem correr para a direita. Quando a máquina estiver fazendo a costura, ele tem que seguir rente a essa lateralzinha aqui, ok? Bom, gente, então aqui costura inglesa, costura francesa. São dois acabamentos que você faz só com costura reta. A costura inglesa, ela é muito usada em camisaria e alfaiataria. Ela tem essas duas costuras paralelas de um lado e de outro lado ela tem uma costura só. Esse aqui você vê muito em ombro de camisa masculina. Você pode reparar que é feito dessa forma. E a costura francesa, que muita gente chama de costura embutida, ela fica com esse volume de tecido aqui para dentro no avesso e pro lado de fora ela fica bem bonitinha, ó, não aparece nada. São dois acabamentos, como eu falei, que você faz com qualquer maquininha preta que você tiver, não tem necessidade de overlock, não tem necessidade de zigue-zague e quase tudo que você faz com elas fica muito bom. Bom, gente, essas duas atividades que eu passei para vocês, elas são bem basiquinhas, dá para vocês irem treinando em casa. Treinem bastante essa semana, que eu vou ensinar mais atividades para vocês fazerem em casa e vocês conseguirem ganhar dinheiro pegando serviço de costura por aí. Fiquem em casa, usem máscara se precisar sair na rua, sai só para o que for essencial. Todo mundo se cuidando com álcool e gel bem bonitinho, tá bom? Para que a gente possa voltar à nossa rotina o mais rápido possível. Eu estou com muita saudade de todas vocês, eu espero que todas vocês estejam bem. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar no WhatsApp. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, beijo!
Tchau.